Salve tricolor, salve raizeiro de todo o país, de todo o planeta. São Paulinada, aflita, indignada com o que a gente tem assistido nesses últimos jogos do São Paulo Futebol Clube. E na verdade, nesses últimos anos, né? Porque a coisa já vem de anos e parece que não tem fim. Esse pacote de maldades que fizeram contra a instituição São Paulo Futebol Clube, né? Muitos que fizeram maldade que estão dentro do próprio São Paulo, inclusive o elenco tricolor. Terminou o jogo ontem, eu fiz a live no Facebook do São Paulo Raiz, muitos dos amigos aí acompanharam, a indignação de 100% da nação São Paulina com relação ao que assistiu ontem. Falei, eu vou fazer aqui o pós do YouTube, mas eu tava tão nervoso, rapaz, eu tava extremamente quase alterado, né? Por força de tudo aquilo que tinha acontecido. Eu falei, eu vou deixar para de manhã, eu vou estar mais calmo, a cabeça no lugar, ponderando algumas coisas para poder trazer a vocês a opinião do São Paulo Raiz, a minha opinião no caso, com relação ao que assistimos ontem, né? No ar, mais um vídeo, São Paulo Raiz com Rony Altieri na área. Quem ainda não conhece o nosso trabalho, por gentileza, se puder multiplicar aí para os amigos também, né, que não conhecem os nossos vídeos, para poder se inscrever no canal, para poder clicar lá no sininho e receber a informação de quando tem vídeo novo. Mas enfim, vamos falar um pouquinho da partida. Eu vou me atentar um pouquinho da partida para a gente depois entrar numa contemplação mais ampla, né? O São Paulo com uma série de desfalques, todo mundo já sabia, isso daí já tem sido histórico na vida do São Paulo nesses últimos meses, né? A questão da preparação física, a questão do departamento médico. Isso é um caso à parte, eu não vou ficar detalhando muito isso, né? Porque a gente fala e ninguém explica. Quem tem que explicar essa questão não explica. Prefere determinar à sorte ou ao azar o fato das contusões ou do péssimo preparo físico da equipe. Nós estamos em 2019 e tem gente falando em azar e sorte quando o assunto é fisiologia, quando o assunto é medicina esportiva, quando o assunto é preparação física de atleta. Mas enfim, né, vou deixar de lado, vou falar da partida. O Cuca já teve uma semana para trabalhar, como teve outras tantas semanas para trabalhar, já sabedor da ausência de vários jogadores. Jogadores contundidos, jogadores que não estão fisicamente ainda em condição de atuar, jogadores na seleção brasileira que não deviam estar, porque foram lá só fazer número, no caso do Igor Gomes, né? Jogadores nas seleções de base do Brasil, que poderiam, nesse momento, ser requisitada dispensa, né? Do mesmo jeito que foi o jogador lá do time, o queridinho da Globo, lá o time do Rio, que pediu a dispensa de um jogador e a CBF liberou. Muito bem. O São Paulo cheio de desfalques para essa partida, né? Contra um Internacional na final da Copa do Brasil. O Internacional que tinha passado por uma batalha contra o Cruzeiro, né? Nessa semana. E simplesmente ia cumprir tabela contra o São Paulo. Por falar em cumprir tabela, vamos repetir? Palmeiras com o time B, Flamengo com o time C, Grêmio com o time B e agora Internacional com o time B. 12 pontos disputados, sendo 3 jogos em casa. O São Paulo ganhou 3 pontos de 12 a serem disputados contra equipes com os seus jogadores de elenco B ou elenco C. Mas enfim, isso é um detalhe. O Internacional que não tinha o mínimo interesse na partida, né? Tanto é que a torcida nem foi para o estádio porque está se resguardando aí para a final de quarta-feira, como nós estaríamos também com certeza. Mas enfim, né? Apresentado todo esse pré-jogo aí, a gente vê o quê? Um começo de partida, o São Paulo trocando a bola, o Internacional, logicamente, motivado por aqueles jogadores que nunca têm oportunidade, que tinham essa chance de jogar e de enfrentar o São Paulo Futebol Clube, né? O São Paulo começa a desenvolver uma partida, no começo já tem uma chance com o Raniel, logo depois tem um chute do Tietê, horrível, por cima da meta, na cara do gol, né? Aquela história que a gente fala, não tem mais fundamento, não tem mais treinamento específico para chute, para conclusão, não tem mais nada disso.
O nosso querido Tele deve comer os dedos lá no céu de ver o que acontece hoje com o São Paulo, jogadores que ganham o que ganham chutando como a gente brinca nas peladas de final de semana, né? Por esse país afora aí. Mas enfim, o São Paulo teve duas oportunidades basicamente. Do lado de lá, o Internacional bem desinteressado no começo do jogo, uma jogada legal lá com o Rafael, 40 anos, Sobis voando, o Rafael Sobis fisicamente, correndo que nem como nunca correu na vida, né? Dando um desespero para a defesa, para o meio de campo do São Paulo, enfim. O Rafael Sobis numa batida de canhota que o Volpi, o melhor em campo, né? Fez uma grande defesa. Tenho repetido quem me acompanha, né? Tristes são os tempos em que o nosso goleiro é o melhor jogador em campo. Ah, Rony, mas é a função, claro que é a função dele, só que alguma coisa deve estar errada quando o goleiro do São Paulo é melhor em campo contra uma equipe reserva, inclusive em casa. Volpi foi melhor em campo contra o Ceará, Volpi foi melhor em campo contra o Grêmio, Volpi foi um dos melhores em campos contra o Santos, olha que interessante. E ontem foi o melhor em campo destacado, né? Pelo menos do lado do São Paulo, que teve uma partida pífia, uma partida horrível. Vamos lá, segundo tempo, né? Aquele momento que você fala, bom, tudo bem, 0-0, agora nós vamos pro jogo. O São Paulo, de alguma maneira, vai procurar, porque precisa da vitória, é importante a vitória. É uma oportunidade de ouro, porque o time de lá não está muito interessado no jogo. Mais uma vez, o mesmo repertório, a mesma história, né? Pois bem, como é que volta o São Paulo? Bagunçado, desorganizado, sem vontade, sem motivação, né? Os jogadores que receberam há pouco lá o tal do pagamento do atraso do direito de imagem. Que imagem, gente! Que imagem esses jogadores do São Paulo estão passando para sua torcida e para a instituição? Que tipo de imagem, a não ser vexames, né? Mas não, eles recebem lá, afinal de contas eles têm o direito de receber. Eu quero saber onde está o dever de jogar futebol, de apresentar futebol. É isso que eu quero saber onde está. Muito bem, volta para o segundo tempo, o time com aquela má vontade de sempre, aquele toque lateral, aquele recuo de bola, o esquema caranguejo, o esquema cuca-cuquinha, que não sai disso, né? E toca a bola, nós já estamos em agosto. Terminamos agosto, entramos em setembro. E o São Paulo não consegue produzir, e o São Paulo não consegue jogar. Incrível, né? Muito bem. Papo vai, papo bem, o Lisieiro toma um cartão amarelo. E o que o Cuca faz? Ele saca o Lisieiro. Meu Deus, o Lisieiro não estava sendo um primor em campo. Muito pelo contrário, esforçado como sempre, dando carrinho, indo atrás da bola, tentando armar o jogo. Ou seja, tentando fazer mil coisas, o tal do chinês do prato. Aquele monte de prato pendurado, o Lisieiro em campo, tentando jogar, parecia o chinês do prato, né? Enquanto o Hudson punha a mão na cintura, arrumava o cabelo e passava o gel no cabelo a cada 5 minutos, né? Enquanto o Tietê dormia ou cochilava, o Lisieiro estava tentando de alguma maneira produzir, né? Fazer acontecer. Não é um primor de jogador, é um bom jogador. É menino, tem muito a aprender. Mas no meio de campo, ele estava diferente dos outros. Estava muito mais disposto do que os outros. Tanto é que tomou um cartão lá num carrinho que deu. Certo? E o que o Cuca faz? Tira o Lisieiro. Eu não vi o Lisieiro pedir para sair, eu não sei se vocês viram. Eu não vi o Lisieiro cansado, eu não sei se vocês viram. Mas ele tirou, porque já tem o amarelo, aquela coisa do técnico, né? Ah, já tem um amarelo, eu vou tirar o jogador, eu sou inteligente. Ele pode tomar um vermelho e vai desfalcar o time, então eu já tiro ele antes. Ou seja, a única peça que estava produzindo alguma coisa no meio de campo do São Paulo, ele tirou. Pois é. E aí o time despencou. E aí o meio de campo virou terra de ninguém. Ou melhor, terra do Internacional, que cresceu as alterações do técnico lá do Colorado, fizeram com que o time encorpasse, com que o time crescesse e vamos pro jogo. E começa a apertar o São Paulo e o Volpi começa a aparecer. Teve uma jogada na área, uma cabeçada do jogador, uma defesa fantástica do Volpi. Cadê os backs para subir com esse jogador? Cadê Anderson, atrasado Martins, que demora para subir uma bola também, você pode ver o lance novamente, né? Cadê uns jogadores ali que pudessem não permitir que essas coisas acontecessem e o São Paulo virou uma bagunça, né? Vitor Bueno, péssimo. Raniel, péssimo dos péssimos. Everton é o famoso download de internet de escada. Ele roda e não completa.
né? Péssimo Everton, que tenta alguma jogada. Você sabe o que acontece com o Everton? A gente imagina, você vê ele correndo muito com a bola, ele dá a entender que ele está jogando. Só que ele é pouquíssimo produtivo, ele é quase nada, ele é nulo, é um jogador nulo, que corre com a bola sem função, sem criar, sem dar assistência, sem chutar gol, sem ajudar a marcar, ou seja, não significa absolutamente nada de produtivo para o time do São Paulo, pois bem, e aí aquele primor da arbitragem, né? Esse árbitro todos já conhecem, eu falei ontem na live. Gente, quando você vem para um jogo e já vê o árbitro que vai apitar, você já sabe que vai ter lambança. Você já sabe que vai ser garfado de alguma maneira, né? Então assim, ficar surpreso com o que ele fez, para muitos são paulinos que eu conversei, foi pênalti. Eu não teria dado pênalti, mas é uma opinião muito particular minha. Como outros entenderam que foi certo dar o pênalti, mas enfim, não deixa de ser um péssimo árbitro. Muito bem, ponto final. Não tivesse acontecido o pênalti, o São Paulo teria jogado uma grande partida para a gente responsabilizar a arbitragem pela derrota? Essa é a pergunta. Aí nós ficamos vazios de argumentação. Aí o torcedor de São Paulo perde a argumentação. Sabe por quê? O São Paulo não jogou nada de novo. O São Paulo não produziu nada. O Lomba não fez uma defesa de novo. Como o goleiro do Grêmio também não tinha feito uma defesa, né? Como o goleiro do Ceará, apesar da gente ter ganho, não tinha feito uma defesa. Então, assim, a ineficiência do São Paulo em produzir alguma coisa é um negócio terrível, né? Aí sim, tomou o gol, aquela coisa toda, depois o Anderson Martins fez uma falta ali fora da área, depois o São Paulo sufocou nos últimos 5 minutos, né? Um negócio terrível. Por que não joga com intensidade? Por que não joga com vontade? No tempo que tem que jogar, no tempo que precisa ganhar. É muito importante para o São Paulo ganhar essas partidas, mas não. Aquela apatia, aquela má vontade, aquela desorganização, né? Você olha para o Cuca no campo, repito, eu vou repetir 20 vezes isso no vídeo. O time é a cara do seu técnico. Eu não preciso falar mais nada, né? O que a gente vê à beira do gramado, o Cuca roendo a unha na hora do desespero. É um negócio terrível, né? O Cuca está conseguindo me irritar mais que Dorival Júnior me irritava antes. Mas enfim, Rony, a culpa não é do Cuca, a culpa não é do Tietê, a culpa não é do Hudson, a culpa não é do Anderson Martins, a culpa não é do Everton. Ótimo, a culpa é de quem? É nossa, é nós, torcedores do São Paulo. A culpa é nossa, tá definido. A torcida do São Paulo é culpada por exigir, né? Por querer que obrigatoriamente o time produza um futebol decente, no nível, pelo menos, que a camisa do São Paulo exige que seja jogado. Não é? Se o cara tá ali, se o cara tá vestindo a camisa do São Paulo, ele tem que pelo menos mostrar raça, alma, vontade. Repito, se falta técnica, tem faltado e muito. Muito pereba no time. Se falta tática, tem faltado demais. O esquema Cuca-Cuquinha é muito ruim. Tem que ter raça dobrada. Sabe por quê? Se você perde um jogo de ontem, como nós perdemos, num pênalti duvidoso, enfim, um monte de coisa, chega no final da partida, você fala, cara, o time foi de uma valentia, o time teve uma alma tão gigante, que, a derrota fez parte do pacote, mas o time jogou muita bola, teve muita disposição, mas não, de novo, apatia, má vontade, jogador que se esconde. Quantas vezes você não vê o Volpi pegar a bola? E eu achando em algum tempo atrás que o Volpi ele não estava conseguindo sair com rapidez, mas agora eu entendo. Os jogadores se escondem, gente. Tietê se esconde, Raniel se esconde, Everton se esconde, Reinaldo, o capitão. Meu Deus, eu vou abrir um parêntese aqui. Pra gente que já viu os capitães que nós vimos no São Paulo, né? Oscar de capitão, Pedro Rocha de capitão, Gerson de capitão, Chicão de capitão, Rogério Ceni de capitão. Ver o Reinaldo de capitão é uma afronta. É uma afronta para a história do São Paulo Futebol Clube, né? Sim, o Reinaldo é limitado tecnicamente. Sim, ele acha que é um craque, ele acha que joga muita bola e ele não faz nada em campo para nos ajudar. Como é que eu vou ter um capitão desse? O capitão do São Paulo tem que ser o Arboleda, tem que ser o Volpi. O capitão do São Paulo tem que ser esses caras que estão tentando jogar futebol, estão tentando construir alguma coisa no São Paulo. Não essas perebas que vestem a camisa do São Paulo, né?
e acham que estão lá de favor. São Paulo faz um favor. Ou perdão, esses caras fazem um favor de jogar no São Paulo. É uma vergonha o que está acontecendo, né? É uma vergonha o que nós estamos vendo. É de ficar indignado, né? Eu já vi gente culpando todo mundo. É engraçado isso, né? Dentro de campo, quem é que comanda? De quem é o comando dentro de campo? É do técnico. Se nós não temos presidente, se nosso diretor de futebol é uma no cravo, é 10 no cravo e uma na ferradura, né? Se a gente passa por problemas administrativos terríveis nos últimos anos, há de se jogar futebol dentro do campo, né? O Cuca tem que fazer esses caras jogarem bola, e a gente percebe que o Cuca não faz isso. O negócio do Cuca é dar desculpa no final da partida. Ah, Rony, mas os desfalques não é desculpa, é verdade. Ótimo. Nós já sabemos dos desfalques. Alguém aqui não sabe dos desfalques? Alguém aqui não sabe? Né? O feirante vai na feira da quarta-feira, ele vende fruta e de repente não tem. Não veio a melancia esse final de semana. Ah, então eu não vou pôr minha barraca, eu não vou vender mexerica, eu não vou vender abacaxi, eu não vou vender abacate. Sabe por quê? Porque a melancia não veio, então eu não vou abrir a minha barraca. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona no futebol, principalmente. Né? Ele tem uma semana para trabalhar e tem trabalhado pessimamente pelo resultado que nós estamos vendo os caras entregarem o campo. Se tecnicamente o time tá ruim, se taticamente o time tá péssimo, na condição de personalidade, na condição de vontade de entrega, nós estamos pior do que essas duas coisas, né? Falta raça, falta vontade, falta determinação e falta respeito à camisa. É isso que tem faltado e muito aos jogadores do São Paulo. É por isso que a gente exige. É por isso que tem que falar. Sabe o que acontece? Nós vamos indo nesse apequenamento da camisa tricolor, a gente vai no embalo. E tem gente que já está satisfeita se pegar a Sul-Americana. Falta meio campeonato. Falta um turno, falta meio campeonato para terminar o brasileiro. E tem gente falando, que eu já ouvi ontem, olha, a Sul-Americana tá legal pra gente. Olha, se chegar na Libertadores, vamos bater palma. Olha como é que nós estamos. Olha como nós estamos. Me questionaram ontem, você falou que acreditava no título. Eu acredito no título. Sabe por quê? Por causa da camisa, velho. Eu acredito, porque a nossa torcida, o nosso estádio, a nossa camisa, a nossa exigência é que deve determinar o que esses caras vão trazer de resultado. E não eles, não são os jogadores que determinam. Ah não, a Libertadores pra gente tá bom esse ano. Não é o Cuca que determina o que tá bom. O que determina o que tá bom é a coletividade. E a coletividade quer título, eu não quero outra coisa. É isso que nós temos que aprender a exigir em palavras gigantes desses jogadores do São Paulo, que infelizmente não conseguem devolver pra gente todo o carinho, amor, entrega, estádio lotado que nós temos dado para eles, inclusive a instituição dando salário para esses caras, salários altos. Então assim, horrível de novo, deprimente de novo, horrível como foi horrível o departamento médico, horrível como está horrível a preparação física, horrível como está a comissão técnica, horrível como está o São Paulo administrativamente e horrível como está o São Paulo dentro de campo. Eu não admito dentro de campo má vontade. Eu não admito dentro de campo falta de entrega. Eu não admito isso. Pode perder, não faz mal. Mas se não teve entrega, se não teve vontade, pra mim a coisa tá terrível, como isso tem acontecido em vários jogos. Me chamaram de corneta outro dia, pode chamar à vontade. Eu não ligo, pode chamar à vontade de corneta. Porque quem ama a instituição como nós amamos, né? Ninguém aqui é mais São Paulino que ninguém, sempre cito isso. Vocês amam o São Paulo tanto quanto eu amo São Paulo, não pode admitir o que acontece dentro do campo. Não pode admitir o que está acontecendo. E eu que tinha falado que não ia ficar nervoso, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, terminada a partida, aquela apatia toda, aquela má vontade, possivelmente os caras voltam num voo para São Paulo e vão sair aí para as baladas, para o churrasco, para a cervejinha, tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. É assim que tem sido no São Paulo. Se bobear, o Cuca dá 3, 4 dias de descanso. Se bobear, o Cuca dá 3, 4 dias de descanso pros caras. Coitados, né? Eles merecem mesmo. O Cuca já deu também. O Cuca, pra mim, já deu definitivamente.
você percebe que a coisa não vai andar, você começa a perceber que a coisa não vai fluir, né? Perdemos um Campeonato Paulista numa final, já com o Cuca. Ah, Rony, mas foram 2 jogos, 3 jogos, não sei, não faz mal. Perdeu, vai levar nas costas. Porque se tivesse sido campeão, ele tinha sido campeão. Então ele perdeu o título, certo? Nós perdemos uma Copa do Brasil vergonhosamente pro Bahia. Grande Bahia, o meu respeito ao clube gigante que é o Bahia, a sua torcida, mas o São Paulo não pode perder da maneira que perdeu uma vaga pro Bahia, responsabilidade pro seu Cuca. E agora o que no Brasileiro? Fazendo o quê? Descansando de semana em semana, com 30 dias de Copa América para fazer pré-temporada. Para quê? Para isso aqui? Para isso que nós vimos ontem? Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha que nós assistimos. Né? Da equipe que entrou em campo, destaque para quem? Para mim, destaque para Volpi, né? Grande Volpi, nota 20 pro Volpi, né? Aí a partir de 5 para baixo você começa a falar dos outros jogadores. Juanfran esforçado, para mim o Juanfran tá completamente perdido ali naquele meio. Ele deve estar assustado e perguntando o que eu vim fazer aqui, velho. Não é possível, né? Não é possível aquela bagunça que virou São Paulo e o Juanfran tá ali assustadaço com o que tá vendo, né? Arboleda para mim, bem. Arboleda melhor quando joga com Bruno Alves. Eu vou repetir mais 20 vezes também. Arboleda melhor quando joga com Bruno Alves, né? Mas dentro da possibilidade, porque ele tem que fazer a dele, é do Anderson Martins. Porque o Anderson Martins, ele faz 4 boas jogadas, bom desarme. No quinto ele entrega, é assim que funciona. Mas enfim, Anderson Martins, só na vontade, né? Tentando jogar de alguma maneira, né? Para mim não é o titular do São Paulo, para mim o Bruno Alves é titular, mas ele tem boa saída de bola. Enquanto isso a gente continua apanhando. Mas ele tem uma boa saída de bola. Opa, Reinaldo péssimo, péssimo. Um cara que põe a tarja de capitão e jogar a bolinha que ele joga, ele é péssimo. O Reinaldo precisa ir pro banco. Eu me proponho a aguentar o Léo, titular, e o Reinaldo no banco. Ô Cuca, você que gosta de inventar muito, por que você não puxa o Everton? Né? O Everton gosta de jogar a bola para trás. Puxa o Everton pro lugar do Reinaldo e dá um chá de banco no Reinaldo. Mas não tem coragem, né, Cuca? Ah, você é amigão dos jogadores, né? A instituição paga o seu salário para você ser amigo dos jogadores. Muito bem. No meio, Tietê, péssimo. Péssima partida do Tietê. Ele desaparece do jogo. Tem uma hora que, pum, erros de passe absurdos, chuta mal, conduz mal a bola, né? Perde a bola, aquela cara de apatia, aquela cara de quem tá com a fralda cheia, né? O Lisieiro, que pra mim era o melhorzinho do meio de campo ali, que acabou saindo. Uma partida também, eu não entendi o porquê dessa alteração do Lisieiro. Mas enfim, né? O que a gente faz? E o Hudson, péssimo, né? O Hudson é um chute na bola e uma ajeitada no cabelo. Eu tinha comentado no pré-jogo a questão do Hudson, ainda falei, poxa, mas o Hudson, cara, o que acontece? Ele estava jogando de lateral, então ele estava fora de posição, ele voltando para volante, ele tende a... Péssimo, esquece que eu falei, tô enganado, né? O Hudson me enganou, Tatuagem, tudo muito bem arrumadinho, cabelinho bonitinho do lado, né? Mas jogar futebol que é bom para um volante, você tá de brincadeira, Hudson, futebolzinho meleca o seu também, né? Muito fraco. Vitor Bueno na frente... Terrível. A gente manda o Igor Gomes lá para a seleção brasileira para ser gandula, né? Num jogo desse cheio de desfalque, o Vitor Bueno é titular do São Paulo. Parabéns aos envolvidos. Raniel também, quem disse que o Raniel joga bola, meu Deus do céu, hein? Que coisa, hein? Horrível. Tá difícil eu lembrar de um nome de um centroavante no São Paulo que chegasse perto, né, da ruindade que o Raniel tem mostrado nessas partidas todas. É esforçado, ele tenta, ele corre atrás. Ponto final, nada mais do que isso. E o Everton, download de internet de escada, como eu falei agora há pouco, também, cara, sem função. Ou seja, o São Paulo é um time sem função. O São Paulo é um time sem objetivo. O São Paulo é um time sem organização tática nenhuma, né? O São Paulo parece um catadão. Repito, estamos em setembro e o São Paulo continua sendo um catadão. O São Paulo que agora caiu para a 5ª colocação, até o porco passou a gente com um jogo a menos, né? O São Paulo que tem 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates, o rei dos empates e 3 derrotas. O São Paulo que tem 8 gols de saldo, né? Fez 20 e tomou 12. Essa é a campanha do São Paulo agora que encerra a sua participação no primeiro turno contra o CSA. Ah, mas o pessoal corneta, a colocação é boa, pode ser boa para alguém, para mim é péssimo.
pelo péssimo futebol que vem jogado. Repito, de repente se eu achar que a condição da classificação ainda é interessante e boa, me assusta o que tem jogado. Porque com o que tem jogado não vai chegar o título. E o que nós queremos? Título. Eu quero título. Né? Repito, eu quero título. Eu exijo o título. Eu exijo o comportamento campeão do elenco. Não importa o que aconteceu nos últimos 10 ou 12 anos para mim. Não importa. É hoje. Ou nós viramos a chave, ou a gente continua sendo meleca de uma década. Né? Vexames, tragédia, mau futebol, uma bagunça total, que é o que virou, infelizmente, o São Paulo. O São Paulo não pode ter, em pleno mês de setembro, o artilheiro da temporada com 5 gols. O São Paulo não pode ter o artilheiro da temporada com 5 gols, Pablo e Pato, que não jogam. Ou seja, mas se não tem eles, então tá bom, então vamos ficar em casa. Né, Cucá? Se você não tem um 9, se você tá desfalcado, faz o seguinte, fica em casa, não vai pro jogo. Não vai pro jogo. É muito simples, né? Mais uma horrível apresentação do São Paulo Futebol Clube, né? Futebolzinho pequeno demais para aquilo que a sua coletividade exige. Nós exigimos uma mudança de comportamento o mais rápido possível. Porque domingo tem um jogo dificílimo contra o CSA. Eu já escutei gente falando isso. O São Paulo vai se complicar. A gente já está se contentando com uma complicação contra o CSA. Nós estamos de brincadeira, né, gente? Ou melhor, eles estão de brincadeira, né? Meu abraço aí pro Emerson, lá de Tabuleiro do Norte, no Ceará, querido Ceará, grande e gigante Ceará, que tem uma São Paulinada gigante. E como diz o Alan, nosso amigo aqui também, que acompanha o nosso trabalho no YouTube e no Facebook, né? Sem raça não se levanta a taça, velho. É isso aí, meus amigos, grande abraço, São Paulo Raiz na área, Rony Altier e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Abraço, gente!